amigos, mais uma edição de quarta-feira aqui do podcast do Gente que Fala. E como eu sempre falo, a gente aprende muito e toda quarta a gente fala sobre saúde. Hoje não está diferente, cuidados e afins, porém de algo que a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes é confundido e a nossa convidada de hoje vai trazer e explicar do que eu estou falando. Quem está conosco hoje é a Raquel Machado. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, prazer em estar aqui. Olha, a sua função aqui é extremamente importante para informar acima de tudo, né? Com certeza. Olha que interessante, eu já vou começar tirando dúvidas. Na minha lista aqui diz que ela é médica dermatológica. Porém, a gente não vai falar muito disso hoje, né? A gente vai falar porque ela é defensora, outra atividade que ela executa aqui, defensora do direito dos animais. Você enveredou desde pequena, assim, já para os animais? Não, eu comecei a trabalhar com essas causas ambientais de animais silvestres por um acaso, porque eu acabei adquirindo uma área em Porto Feliz, mais para poder ter um final de semana fora de São Paulo e tudo, e o antigo proprietário deixou um papagaio numa gaiola. E aí eu fui atrás do IBAMA para saber como que eu posso devolver esse animal para a natureza, porque eu não Hum. queria, era uma coisa que me incomodava ter um animal e de repente eu fiquei responsável por aquele animal. E aí eu entrei em contato com o IBAMA e aí que eu descobri a realidade do tráfico de animais silvestres no Brasil, que eu não tinha noção de como que era. E a partir daí, desde 2010, eu venho acolhendo animais silvestres vítimas do tráfico. Olha, gente, ela já deu o spoiler total que a gente gostaria já, né? Ela vai falar sobre animais silvestres. Eu queria entender um pouquinho umas diferenças aqui com vocês. Também ela é fundadora do Instituto Líbio. Você Isso, criou, já vai contar pra gente o que é o Instituto Líbio. Ele é conselheira do SOS Pantanal, On Safari, é isso? isso. Também depois eu quero saber um pouco mais. Fundadora do Neutrópica. O que é É conselheira da Fundação Ah, Neutrópica do conselheira da Brasil. Fundação, perfeito. O que é a Fundação Neutrópica? É uma instituição que atua na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ah, tá. Então você tá lá no Pantanal, tá lá em Bonito, ou seja, você tá o Brasil já em várias partes A gente está em 4 defendendo. biomas. Ah, que espetáculo. E por fim, a BEA. E a BEA? O que é a BEA? É a Associação Brasileira de Bem-Estar Animal, que acabou de ser fundada e eu estou como conselheira também. Maravilha. Posso conhecer um pouquinho da Raquel antes de falar de todas essas atividades? Queria Claro. saber onde que a Raquel nasceu. Você é da onde? Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte. Então, eu nasci em BH, fui criada lá, e formei lá, né, estudei, fiz faculdade de medicina lá. Aí depois eu fui fazer residência de dermatologia no Rio, na Santa Casa do Rio de Janeiro. E depois eu casei e aí eu vim para São Paulo. Oh, que Tive legal. meus 2 filhos aqui. Meus 2 filhos são paulistas, né? E tenho uma filha de 19 que está fazendo medicina também. 19 já? E um filho de 17 que está terminando ainda a escola, né? Que delícia. E É, você reside atualmente em São em São Paulo, que você Paulo. falou agora de Porto Feliz. Eu resido em São Paulo, mas o nosso trabalho, a nossa base do Instituto Líbio está Em em Porto. Porto Feliz. Pois é, né? Porque você estava perguntando, porque a gente tem residência ali vizinho ali, né? Em Itu. Ah, tá do Grudadinho, né? lado, né? Aham. Inclusive, indo para Porto Feliz, lá tem um local bem gostoso lá, fechado de chácaras. É bem pertinho de Porto Feliz. Viu? Quando a gente vai lá tomar um café, alguma coisa, uma cidade muito agradável, né? Muito, muito. Depois você tem que ir lá conhecer o Será Instituto. um prazeraço, gente. Até porque acho que quem gosta de animais gosta da vida. Eu penso que quem respeita. A gente respeita tanta gente que não deveria merecer tanto respeito e o animal em si não se faz, né? Eh, Dermatologia, você chegou a trabalhar com dermatologia? Eu trabalho Ah, você com. trabalha Eu também? trabalho, Tá nas duas trabalho. frentes. Eu estou nas duas frentes. Eu continuo trabalhando e, por sinal, a minha clínica, ela é a grande patrocinadora dos projetos do Instituto Líbio. Que bacana. E a sua É, clínica é aqui em São no Paulo, Itaim. no Itaim. É Que isso. endereço aqui? Na Se eu quiser ir Joaquim, até lá, como é que eu faço? é na Joaquim Floriano, é Clínica Raquel Machado. É, Facinho, lá tem bons restaurantes na Joaquim Floriano também, dá tem. pra ir lá, E a depois tomar um clínica tem tudo café. também, todos os equipamentos e tudo. E ela é uma grande patrocinadora dos projetos do Instituto. Que bacana. Mas vamos falar um pouquinho então sobre o instituto, sobre essa Sim. função e desmistificar, eu acredito. Eu queria saber, animal silvestre e pet é a mesma coisa? Não. E é justamente isso que a gente luta, porque
Em 2010, que foi quando a gente teve a licença do IBAMA para poder receber os animais silvestres. Então, nós começamos recebendo papagaio, depois veio periquito, tucano, arara, macaco prego, macaco bugio, eh, anta, cachorro do mato, lobo-guará, todos esses animais a gente tem lá, No ou Instituto? no Instituto Líbio. Muitos desses foram soltos, outros estão lá conosco. E o nosso maior objetivo é dar uma segunda chance para esses animais. E durante 10 anos, de 2010 até 2020, eu, Raquel, como pessoa física, né, acolhendo esses animais. A gente não divulgava porque eu não queria expor os animais, tudo que eles tinham passado já, todas a crueldade que é do tráfico. Então, eu queria preservá-los. Mas quando chegou em 2020, o meu marido chegou para mim e falou: Raquel, a gente chegou num ponto onde a gente já criou toda essa estrutura. O que vai ser se amanhã a gente morre, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. O que vai ser desses animais? O que vai ser desse trabalho todo que você já vem fazendo há 10 anos? E eu falei: não, vamos fundar um instituto para o instituto caminhar sozinho, não depender. Óbvio que enquanto eu estiver viva, eu sempre vou ajudar o instituto, mas ele tem que ser sustentável, né? Ele tem que caminhar sozinho sem a Raquel. Então a gente fundou o instituto. O Líbio tem essa jogadinha do nome de liberdade e biodiversidade. Ah, que legal. Mas também era o nome do meu avô, que na década de 40 falava da importância de conservar a Amazônia, você imagina, lá na década de 40. Olha que legal. Maria, põe É, a 3 para mim, por favor. Eu ia fazer isso, né? Esse livro é uma homenagem ao seu avô, mas essa foto aqui isso, é seu avô? é, Aqui é você? sou eu, Ah, que bacana. é. A E, qualidade não tá tão que a gente pegou de imagens, né? Mas acho que é legal referenciar e que bacana. é, Teu avô ele já tinha essa veia. essa consciência ambiental. Que legal. Bacana, né? E Bacana. aí a gente tem que falar um pouco, para falar um pouco de tráfico, que eu não sabia, Hum, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta. A gente tem cerca de 117 mil espécies de animais. E por causa disso, o Brasil é um grande alvo do tráfico de animais, dos traficantes. 117 Mil diferentes espécies espécies. diferentes, de animais no Brasil. Uau! E o tráfico de animais, ele retira cerca de 30 milhões de animais anualmente no nosso país. E as pessoas não têm noção desses números. Por São onde números sai, Raquel? Né, pensando que é, tráfico é escondido, é maltratado, a gente imagina que seja totalmente dessa forma. sim, porque o animal ele é retirado da natureza, é uma coisa Uhum. que ele vai lá e tira, então ele não paga Caramba. por isso, né? Ele tira Sim. e ele é tratado, o animal é tratado como uma mercadoria, como se não Meu tivesse pai. direito à vida. Então, eles são transportados dentro de caixas, dentro de tubos de PVC, dentro de garrafas PETs. Nossa. Então, muitos morrem, né? A Muitos morrem. grande maioria morre. Cerca de 60% é para uso doméstico. Por isso que eu falei que animal silvestre não é pet. A É bom, gente, muito bom falar a isso. gente tem que considerar o animal silvestre como é, é parte da nossa biodiversidade, da nossa riqueza. E a gente tem que admirar vendo e não tendo. Né? A gente tem que admirar o animal na natureza e não ter um animal como se fosse um objeto de decoração O famoso pet, o bichinho de estimação, né? ou o famoso pet. Porque o tráfico de animais, por que ele existe? Ou para colecionadores, ou para ter um animal como se fosse pet dentro de casa, ou partes desse animal, ou carne de caça, para usar a carne, ou para usar parte desses animais, ou o couro, as garras, as presas, as penas. Caramba, é tudo. Então, isso é muito importante ser dito, porque Claro. as pessoas não têm noção da amplitude do tráfico de animais, né? As pessoas imaginam, assim, pensando na questão do pet ainda, né? E quando acontece isso é porque vai lá deixar cuidar e eu já até vi vídeo dizendo, mas eu cuido do meu papagaio, eu cuido do meu. Então não é bem assim a história, né? Não é só pra isso, que é errado já, mas pra matar. É. Mas ele cuida, o animal tá numa gaiola, ele não está fazendo a função dele no ecossistema, Uhum, né? uhum. Isso é muito importante. Claro. E aí eu acho que, nesse caso, o ser humano ele tem um egoísmo de achar que aquele animal está feliz do lado dele,
ou que está fazendo bem para o ser humano, não para o animal. Isso é importante a gente falar. E também, uma outra coisa que eu acho super importante a gente dizer, ainda mais agora, época de COP, eu estive lá e eu vi muitas pessoas querendo ter cocares, eh, objetos com penas de animais. Isso não é legal, é ilegal. Então, quando você compra, se você compra um cocar, por Ah, exemplo, o cocar, se ele for de pena artificial, tá maravilhoso, lindo. Agora, se ele for de pena de animais, os animais morreram para estar ali. Então, isso não é legal. As pessoas ah. acham que os cocares são de penas caídas na floresta. Ia te perguntar isso, né? Não Não. é. Então, Olha, num cocar pode ter 8, 10 araras mortas. Então, as caramba. pessoas também têm que ter consciência disso, Claro, né? sem dúvida, porque realmente o que se vende é isso, né? Pegamos o que tinha e montamos. Não, não É, é. não é. Não E é. eu queria que você falasse um pouquinho, voltando um pouquinho no tempo, em 2011, que você se tornou mantenedora autorizada pelo IBAMA. Sim. O pessoal de casa entender o que que é mantenedora. O mantenedor, Você falou ele há pouco. é uma licença que a gente tem para a gente manter e cuidar desses animais, porque quando um animal silvestre ele é apreendido pela polícia ambiental, ele vai para centros ou CETAS, que é Centro de Triagem de Animal Silvestre, ou Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Então, esses CETRAS e CRAS, eles podem ser ou do Estado, ou federal do IBAMA, ou até privado, tá? Ah, tá. E a partir daí, quando o animal é apreendido, ele é levado para esses locais. A partir dali, o tem veterinários ali que vão avaliar o animal e vai ver, olha, esse tem condição de voltar à natureza, esse vai para um outro lugar, Ah, tá. esse. Então, aí eles tentam direcionar os animais. E aí eles me ligam e para mantenedores como o meu ou como de outros locais, você pode receber tal animal? E aí eu Hum. falo, eu tenho lugar ou não, tenho espaço ou não para receber, né? E hoje, por exemplo, eu estou lotado, eu não tenho mais espaço para nenhum animal. A gente vai falar disso agora, mas antes eu queria só fazer, aproveitando o gancho, e quando alguém diz pra você assim: "Ah, mas eu tenho meu animal canil autorizado", isso é uma justificativa justa ou tá na mesma história, meu pet de qualquer jeito? É. Bom, essa é a minha posição, sabe. Eu Claro acho que acho que que você tem uma é, expertise pra falar eu disso. acho que animal silvestre ele tem que viver livre na natureza. Essa é a minha visão. Agora, existem criadores comerciais. Então, você tem Hum, mantenedores, criadores comerciais, criadores tá. científicos, tá? Ah, tá. Então, criadores comerciais, eles têm autorização para vender o animal silvestre. Então, vender papagaio, vender arara, e aí tem a anilha. Só que no Brasil a gente sabe, muitas vezes são falsas, é uma documentação falsa, então a pessoa compra achando que está comprando legalizado e não está. Você pode, anilhas falsas. Então, isso acontece demais, sabe? E a Caramba, origem, de onde veio a origem desse animal? A entendi. origem lá atrás, ele veio do tráfico. Hoje ele está como autorizado legalmente, mas a origem lá atrás, os pais e avós daqueles animais, eles vieram do tráfico. Então, esse é um grande problema. Não, é bom saber, porque de repente a gente, eu vou procurar um espaço como o teu, porque eu queria ter em casa. Papagaio é o mais comum se ter em casa ou não? Os animais, mais aves e papagaios são os mais comuns. Porque eles têm aquele Dis- sonoro lá que lembra a é, voz, aquela coisa toda, então eu imagino que as pessoas acabam achando que é brinquedo também, é, né? é porque eles imitam os sons, né? Isso. Mas na natureza eles não falam, né? Como o ser humano, é porque ele tem o Porque eles. contato, né? Muitos dos animais que a gente recebe, por exemplo, falando no caso de papagaio, eles chegam lá pra gente praticamente todos chegam sem voar e cantando, falando coisas. Hoje, a gente tem um tratamento onde a gente tem uma alimentação adequada e a gente tenta deixá-los o mais possível, de uma forma mais natural possível. Então, hoje, todos os papagaios voam, nenhum fala, eles emitem sons deles, o É, que são sons da natureza que eles isso, fazem. sons da natureza. É. Bom, é legal ter um animalzinho silvestre em casa, né? Atualmente falando, ou
Essa lei, Não, como é que funciona não, isso? existem criadores comerciais Ah, não, sim, legalizados. legalizados, tá. Mas Existem. eu digo isso por quê? Porque a gente vê nos TikTok da vida, né, que a Cris tá aqui com a gente, né, assessora aqui da Raquel, e que a gente vê um monte de papagaizinho ali brincando, falando, filmando, tudo, e não tem anilha, não tem nada. Aí, pode? Como é que posta isso? Como é É, que se não faz? tem, provavelmente é ilegal, né? Provavelmente é legal. E não pode buscar, não pode indiciar, não pode fazer nada? Pode denunciar, tem que denunciar sim para o É, IBAMA. porque você que assiste os videozinhos aí das redes sociais, poxa, quem garante que para ele falar aquilo ele não sofreu, sei lá, É, até mesmo uma tortura emocional, porque fala, 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 fala para ele é. registrar isso e repetir, né? Então assim, se você realmente, eu super falo isso, a gente tem um trabalho de educação ambiental que a gente faz com jovens, e hoje com a questão de rede social e tudo mais, o tráfico é violento dentro dessas redes, Caramba. WhatsApp, Facebook, YouTube. Então, quando você vê um animal silvestre sendo utilizado dessa forma, eu sugiro que você denuncie para o IBAMA, Hum. ou para a Polícia Ambiental sobre esse caso específico, sim. Olha, gente, fica a dica aí pra gente respeitar, porque a natureza é tão bela e tão vasta, não é? Sim. E, obviamente, que isso pode chegar em algum momento uma extinção algum desses 117 mil, né? Não, com certeza. Porque o animal também, ele tá na floresta, ele tem uma função, a gente tem uma função de ecossistema, Uhum. né, dentro da floresta. E aquele animal, ele é dispersor de sementes, ele controla o nível populacional das suas presas. Então, tudo ali tem uma função, né? Então, ele pega, vamos supor, a gente tem, sei lá, bugio, por exemplo, um macaco, ou macaco prego, que seja, qualquer espécie de primata. Ele pega a frutinha, ele sai comendo, ele vai lá do outro lado, ele solta a semente que vai perpetuar aquela árvore, né? Perfeito. E aquilo ali vai continuar. Aí você pega um réptil, que ele vai passando, vai abrindo espaços ali para entrar sol ali e poder crescer as outras árvores. Então, tudo tem uma função. Então, você protegendo o animal, você está protegendo a floresta e protegendo as nós mesmos, né? Claro, sem dúvida, a gente vive aqui, né. Maria, põe aí pra mim a 5, que a gente vai falar um pouquinho, você disse que já está lotada lá no teu no teu no teu instituto. Esse é o teu espaço lá? Como é que é? Essa é uma reserva nossa lá no Rio Azul, porque hoje nós temos, Eu falei 5, Maria, perdão, é o número 1, desculpa, que aí vai falar do espaço, a gente vai falar disso já. Aqui, agora sim. isso, Esse é teu espaço. esse é o nosso espaço, é. Segundo aqui os dados que eu tenho, ela cria mais de 200 bichos em de todo tipo, e eles consomem mensalmente mais de 700 quilos de alimentos, de ração, de tudo isso mesmo? Hoje a gente está com cerca de 120 Ah, animais, reduziu um pouquinho agora. a gente está com cerca de 120 animais, eh, então desde esses que eu comentei, né, de araras, Uhum. periquitos, macaco prego, macaco bugio. Hoje nós estamos também com 3 cachorros do mato para soltura, que a gente está trabalhando a soltura deles. Já soltamos 2 lobos-guarás também. Um grupo nosso de macaco bugio foi solto agora na Serra da Cantareira. Ah, Então o tá. nosso objetivo é realmente a reabilitação e soltura. E como que é feita a reintrodução? A reintrodução é super difícil. Vou contar o caso para você, por exemplo, do Canelinha, que é um lobo-guará que a gente soltou. Ah, A gente recebeu o Canelinha, ele foi vítima de um incêndio que teve, uau, então uma pessoa que estava passando no local perto conseguiu resgatar o Canelinha, ligaram para a gente poder cuidar desse animal, então nós cuidamos dele por mais de 1 ano e 4 meses mais ou menos, onde a gente ensinou o lobo a caçar. uau. Então era assim, mínimo contato com o ser humano. É. No início, quando ele era mais novinho, a gente dava a comida para ele. O lobo, ele come desde pequenos roedores a frutas, então ovos, ele come meio que é onívoro que a gente fala, né? Tá. E aí depois a gente dava animais vivos para ele poder comer, para ele aprender a caçar mesmo, né? No nosso recinto de reabilitação tem cerca de 3.000 metros quadrados, então ele vive ali, viveu ali, e depois disso tem que colocar um colar com monitoramento com GPS, fazer um monitoramento
com ele externo para poder ser solto. Então, é todo um trabalho, envolve várias equipes, várias outras instituições envolvidas para a gente soltar um único animal. Você me convidou para estar conhecendo o Instituto, será um prazer eu ir lá visitar, com certeza. Mas é aberto? Como que funciona isso? Não, não é aberto ao público. A gente recebe grupos de Hum, crianças e hum, adolescentes, onde a gente fez um trabalho de educação ambiental prévio. Então, eu nunca quis que crianças fossem lá como entretenimento. show. Aqueles animais, eles estão lá por um motivo, sofreram e eles não estão lá para entreter ninguém. É diferente do conceito de um zoológico, E não que é que deveria ser assim em todos os ah, zoológicos, né? porque tem animal silvestre em zoológico? Tem muitos, olha, animais tem. Só que eu acho que falta uma educação ambiental. Ah, No tá. óbvio que tem zoológicos que fazem educação ambiental, Uhum. fazem reabilitação e soltura, como, por exemplo, o Parque das Aves lá no sul, é super bacana o projeto deles. Então, a gente hoje, a gente faz uma educação ambiental com crianças de escolas públicas e privadas, depois eles vão lá e fazem uma visita, no local. Isso é regional do seu instituto, por exemplo, É. Porto Feliz. É Porto Feliz e São Paulo, capital. Pessoal de São Paulo É, também. mas o nosso objetivo é a gente ampliar para outros Claro. municípios ao entorno, né. Então, se alguém estiver nos ouvindo agora, de repente se interessar, eu tenho um grupo, eu tenho uma escola, eu tenho alguma coisa, eu gostaria de participar desse Claro, projeto. Como que eles fazem? claro. Aí é só entrar em contato com a gente através do nosso site, no nosso site tem os contatos todos, institutolibio.org.br, e aí tem todos os contatos, pode mandar um As e-mail para a redes gente. sociais também? Rede social também, Instituto Líbio, Gente, também, tá @Instituto facinho. Líbio, O seu site, vamos lá, www.institutolibio.org. .org.br. Facinho. Entra lá que você já vai descobrir todas as informações para se cadastrar, de repente, a tua escola, a tua instituição, para participar e entender que a gente não vive sozinho. Exatamente. E arroba, Instituto Líbio. bem simples, não tem como errar. Se você tem, então, 3 reservas particulares do patrimônio natural, isso é pouco ainda? É assim, a gente hoje o Instituto Líbia ele está responsável pela gestão de 6 reservas privadas. A gente está no Mato Grosso do Sul e no estado do Pará. Então, lá nas reservas, a gente trabalha só com animal de vida livre. Então, apoio de pesquisa, monitoramento de fauna com câmeras trap. Em algumas delas, a gente tem ninhos artificiais para araras, para papagaios, que isso ajuda muito na procriação desses animais. E em algumas delas, a gente tem também recintos para a reabilitação e soltura. O animal vai para lá, fica lá um pouco tempo só e já é solto. Maria, põe a 2 só para a gente conhecer um pouquinho do pessoal no instituto, pra gente, por gentileza. Essa é a sua equipe? Isso. Parte dela, imagina? É, Então, olha, isso aqui foi uma captura de alguém de algum bichinho que estava esse, sofrendo. esse foi o lobo canelinha que eu te Esse é o falei. Canelinha. Esse é o canelinha Que quando a gente foi legal. colocar o colar dele de monitoramento antes da soltura. Aqui ele já estava mais recuperado para poder fazer a soltura. É isso. E esse macaquinho Essa daqui aqui, é a vovó Elza. A vovó Elza é a nossa maior anciã lá do instituto. todos têm nome, Raquel? A maioria, viu? A Que legal. maioria. A vovó Elza passou, imagina, 40 anos acorrentada. E aí ligaram pra gente em 2020, bem no meio da pandemia, que ela foi apreendida, estava super debilitada, e aí a gente recebeu a vovó Elza e hoje, você imagina um macaco prego, ele tem uma expectativa de vida de uns 40 anos em cativeiro, a vovó Elza está com a gente há 5, então ela tem 45 anos. Eita, É, ela é um caso que não dá para reintroduzir, né? não, Ela não, vai ela ter não que tem a menor acompanhar, chance. entendi. Até quanto tempo se conseguiria reintroduzir a idade do animalzinho Eu acho que silvestre? isso tudo vai depender do contato que teve com o ser humano, Tá. sabe? Mas mesmo assim, eu acho que quando você faz um trabalho de reabilitação onde você tira drasticamente o contato com o ser humano, aos poucos eles vão adquirindo aquela essência deles, sabe? Mas aí vai depender quanto mais tempo de contato, Entendi. mais tempo a gente vai precisar para reabilitar. Então não tem uma média, Não, entendi, não vai tem uma depender muito média. e vocês vão monitorando até perceber que ele tem a condição, né. Sim. Vocês fizeram parte de alguns programas globais, é isso?
Sim. Que é o Roots Shorts Instituto de Jane Goodall, é isso? É Roots and Shoots. Roots and Shoots é um Isso. programa de educação da Jane Goodall. A Jane Ah, Goodall tá. foi a maior primatologista que a gente teve, né? Ela acabou de falecer. Poxa vida. Era uma inglesa, referência em primatologia, no estudo dos chimpanzés. Ela começou lá na Tanzânia. E aí ela tem esse programa Roots and Shoots de educação ambiental em vários países no mundo. E aqui no Brasil, quando eu a conheci em 2023, ela me fez prometer que eu ia colocar o nosso programa dentro do Roots and Shoots, e foi o que a gente fez. Então, hoje, o nosso programa de educação Está ambiental dentro está do Roots dentro Shoots. do Roots and Shoots. Que legal. E É. o encontro com a Angelina Jolie? Que a gente sabe que ela é engajada também na causa, não é? Como que foi esse encontro? Saiu alguma coisa ali de futuro trabalho? Agora sim, a foto sim. Sim. Nós somos parceiros de uma instituição que é o Rewild, que é um instituto americano, que foi fundado pelo Leonardo DiCaprio. Nós somos parceiros deles num projeto de escudo sul da Amazônia, onde a gente vai adquirindo áreas para proteção desse arco, que a gente está bem no arco do desmatamento, que é o sulzinho da Amazônia, na divisa do Pará com Mato Grosso. E aí ela veio junto com a Rewild para conhecer o nosso projeto, né? Esse Que projeto bacana. do sul do Pará. E ela aproveitou e foi lá na aldeia onde tem o cacique Raoni, porque está sendo feito um documentário agora da vida do cacique Raoni, que vai ser lançado agora, e ela é uma diretora do filme. Que é o Cuidado Animais na Pista? Esse é o outro que você Não, participou? esse é outro projeto. Ah, que legal. Esse que você falou, você sabe o nome? Agora é sobre Ainda a não. vida do cacique do Raoni, Sobre a mas vida do Cacique Raoni. é, Quando que vai sair, você sabe? eu não sei se vai, provavelmente deve ser no próximo ano. Aí você vai colocar nas redes sociais pra gente Com acompanhar. Ó, gente, certeza, então, ó, segue lá com que... certeza. E esse aqui, Cuidado, Animais na Pista, que explica o motivo da BR-262 ser a rodovia da morte no Pantanal. A gente tem um projeto também que é em parceria com outras instituições, onde a gente criou um observatório Rodovia Segura para Todos. Tá. Porque o atropelamento de fauna é um impacto gigantesco com a nossa fauna também. São milhões de animais atropelados anualmente no Brasil. E ninguém sabe disso também. E quando uma rodovia ela é construída, você tem que ter, obrigatoriamente, medidas de mitigação para proteção da fauna e a proteção do usuário. Porque se você está dirigindo numa estrada a 80, 100 km por hora e você atropela uma anta de 300 quilos, Nossa, então, com certeza, você coloca em risco a sua vida e a vida da sua claro, família que está ali também, claro. além de matar um animal que está em risco de extinção. Então, a gente criou esse observatório para cobrar das autoridades essas medidas de mitigação. E agora, depois de anos, essas medidas estão começando a ser implementadas na 262, que era falar da rodovia da morte, que é a rodovia que vai para o Cruza o Pantanal. Pantanal, é. E esse documentário tá disponível já? Como é que eu Tá, não, assisto? esse documentário específico já acabou de ser lançado. Ah, tá. E aí você pode ver, tá no nosso site, tá Olha lá, gente. na nossa mídia social. Isso aí é um documentário de 10 minutos. Eu acho que vale super a pena todo mundo ver e entender a problemática que vem hoje. E todo mundo saber que quando você está numa rodovia, quem construiu a rodovia é responsável pela sua segurança. Olha aí, gente, é extremamente importante. É só buscar, então, lá no www.institutolibio.org.br. Vai ter, inclusive, o documentário. Você Sim. escreve? Você gosta de escrever, Eu Raquel? não sou muito de escrever, não, viu? Porque eu queria te apresentar o nosso portal, chama Orbis News. É um portal de notícias, como o pessoal está vendo de casa, que já sabe, que nos acompanha. Pode ser falar alguma coisa? Não, para isso eu adoro escrever. Ah, Eu achei pronto. que era escrever Christian livro, Zasco, essas coisas. não é? O livro também, você tem tantos dados, tanta informação, tanta experiência. Acho que fazer um livro com fotografias, antes e depois de como um animal chega, como um animal... Isso é bacana. Olha lá, fica a dica e venha lançar com a gente aqui, vai ser um prazeraço.
Ó, entra aí, www.orbisnews.com.br e você vai encontrar articulistas. A gente tem mais de 200 articulistas de referências nacionais de nome, escrevendo para gente nas diversas áreas, desde a política, a economia. Não temos de animais Ah, então, a silvestres. gente tem blog que a gente coloca vários temas que a gente coloca no nosso site também. Tem muitos temas interessantes que eu acho que dá pra gente Ó, fazer fala pro Christian, juntos. viu? Que ele já tá aí, é Aí, Christian. gravado, não tem mais jeito, né? Aliás, um grande amigo, muito bom revê-lo. Fazia tempo que a gente não viu o Christian também. E a gente publica, você pode mandar semanalmente, quinzenalmente, dentro da tua necessidade de tempo aí, oportunidade de tempo, na verdade, e a gente vai publicar. E um dos nossos, uma das nossas referências internas é o seguinte, para a gente colocar aqui dentro, o texto tem que ser verdadeiro. Tem que Sim. ter fonte, tem que ter responsabilidade. Então, você que for entrar e ler, entra lá, se inscreva. Você vai ter certeza que o que você for ler lá é verdade. Então, Não, tá feito o maravilha. convite. Vai ser um Obrigada. prazer tê-la com a gente. Chegou o Prevente Mais. Ampla rede credenciada e em constante expansão. Cada parceiro reflete o nosso padrão de cuidado. Um atendimento acolhedor e de alta qualidade onde você estiver. Mais médicos, mais laboratórios, mais hospitais. Prevente Mais. Cuidar bem é entregar mais. Agora, gente, queria falar um pouquinho com a Raquel sobre as partes mais legais de tudo isso, não é? Um pouco mais sobre o que está sendo feito dentro de todas essas maldades, atrocidades, e muitas vezes, como você mesmo disse, imagina colocar um filhotinho dentro de uma garrafa PET. Nem que você faça buracos, não se respira dentro de um plástico, pelo amor de Deus, né? Devia colocar quem faz dentro da garrafa PET, né? A PL dos silvestres foi recentemente aprovado na Câmara dos Deputados com o objetivo de endurecer as punições, é isso, né? Para crimes contra os animais silvestres. Qual a avaliação disso? Já é um ganho? Nossa, é um ganho enorme. A gente precisa ser aprovado agora no Senado. É, vai para o Senado agora. Porque o que que acontece? O traficante, ele não é preso pelo crime. Então, se você pega época de procriação de papagaio, sei lá, vou dar um exemplo, agora em setembro, que foi, às vezes você pega um traficante com 400 filhotes de papagaio de uma vez. Sabe o que que acontece com ele? Nada. Ele não é preso, é dado uma multa para ele que geralmente ele não paga, e no dia seguinte ele tá traficando de novo, Por quê? por causa da lei. Viu, gente? E tem como a gente entrar em algum site? Olha, eu apoio a causa. Tem como fazer de alguma forma para que chegue até Brasília essas insatisfações das pessoas que respeitam? Isso foi feito antes, né, desse PL, então várias instituições assinaram, foi lá, foi aprovado, agora é cobrado do Senado É a cobrar do aprovação Senado. dessa lei, Uhum. porque aí o traficante ele vai ser preso pelo crime que ele Hum. comete. Então, eu acho que isso é um avanço gigantesco no combate ao tráfico. Eu imagino que teria que ter efetivo muito maior para todo o nosso país, que é rico, imenso, gigante. Mas e se ele for pego só antes de ele agir, já não dá, já é multa ou nada acontece com ele, nem multa, porque não tem nada pra. Não acontece nada. Porque todo mundo já sabe quem é quem, né? Não acontece nada, infelizmente. E por isso é um crime que compensa, né? Minha nossa. É. Tráfico de animais, que a gente está falando bastante aqui, olha aqui, olhem os dados, gente. É apontado pela Interpol como o terceiro maior comércio ilegal do mundo. Não estamos falando do Brasil só agora, não. O que acontece com o animal, desde o momento, a pergunta aí, em que ele é capturado até ele ser vendido ilegalmente? Como que você tem já de experiências mil aí de como que é feito, né? Eu tirei da natureza até chegar no consumidor final. Então, ele retira, e geralmente são pessoas simples que estão lá, né, que vivem, ribeirinhos, que vivem lá no meio da mata, aí tira filhotes, aí paga, sei lá, R$ 50, aí o negócio vai crescendo, né? Você tem os intermediários até chegar na ponta final. E durante esse transporte é que a maioria morre, porque eles são transportados de forma onde não consegue respirar, não tem alimentação, não tem água, então a grande maioria morre. E por causa disso, os números, eles são estimados. Então a gente Hum. nunca sabe
quantos morreram e quantos chegaram ao destino final. Porque o que a Uau. gente sabe é o É que o foi que chegou. capturado. É o que foi capturado, né? Que é a minoria. Puxa vida. E Então, quais dados você tem? o que a gente tem é que são retirados da natureza cerca de 30 milhões de animais por ano no Brasil, de Caramba. tráfico. A gente, em 2018, foram 72 mil animais foram recebidos no CETAS, mas CETAS cadastrados pelo IBAMA só, fora os outros todos. Olha, gente, ela falou 30 milhões, tá? Isso. Desses 30 milhões, receberam, como é, 70? 72 mil animais foram recebidos no CETAS em 2018. São CETAS administrados pelo IBAMA. Tá. Então, quer dizer, é uma Nossa, pequena, parcelinha. parcela. Pensa, gente, 30 milhões e só 72 mil. Não estamos falando nem em 1 milhão, né? Você pega 29 milhões e pouco aqui, cento e pouco, é isso? Mais de 29 milhões podem ter sido mortos, podem ter sido vendidos, podem não ter nem chegado, podem ter sofrido. Aliás, com certeza os Com 30 certeza milhões sofreram. sofreram, né? É. 30 milhões, não é? Então, aves, quais são os maiores? Aves, répteis e mamíferos são os principais animais traficados. Agora, a gente não pode esquecer também dos peixes. Tráfico de peixe? Tráfico de peixes para aquários, Ah, tá. Sim, faz sentido. para uso de aquários ou para carne para consumo e couro de peixe também. Então, isso, só para você ter uma ideia, 19 milhões de peixes foram comercializados nos últimos 10 anos, retirados daqui nosso. Você imagina, isso é um impacto direto na Claro, biodiversidade. 19 bilhões. É. E, E ninguém fala sobre isso não, também, né? peixes, obviamente que eu fico feliz em não saber de nada disso, porque eu não faço parte do meio, né, de fazer maldades, mas que também está errado, porque a gente é responsável por tudo, né, a gente mora nesse planeta. E todos esses dados que você tá me dizendo estão lá descritos em algum local específico, a gente possa até Tem, indicar para o pessoal tem. para fazer como eu confesso que eu vou fazer isso agora, porque eu fiquei assustado. Pô, a gente não tem esses dados. Tem um projeto nosso que chama Sou Amigo da Fauna, que é com outras instituições. Então, a gente tem um site, souamigodafauna.com.br. Aí você pode entrar no site do Sou Amigo da Fauna e lá tem todos esses dados que eu estou falando, porque lá é um projeto contra tráfico de animais. Então, lá você vai ver todas as referências, de onde que foi retirado os dados, tudo direitinho. Sou amigo da fauna. Sou amigo da fauna, tudo juntinho.com.br. Olha, gente, a gente posta tanta coisa, às vezes até inútil, né, na internet. Vamos postar esses dados para que mais pessoas. Eu confesso, acabei de descobrir tanta coisa absurda que a gente acaba ficando alheio por às vezes estarmos até numa determinada bolha, né? Vamos postar, Sim. vamos divulgar, vamos cuidar. Porque você de repente conhece alguém que tenha um animalzinho desse em casa. E aí, denuncia? Denuncia. Denuncia. E aí o animal é retirado, o tutor ilegal, né? Recebe uma multa, seria isso? Quando você tem uma apreensão, aí é isso que acontece. Mas não vai preso por causa que a gente tem que mudar as leis, né? Entendi. Agora, a pessoa, ela também pode doar ela pode doar o animal para tipo assim, eles falam que é uma entrega voluntária. Tá. Então, se você tem um animal silvestre e você quer entregar para as autoridades, você pode entregar e você não vai ter nenhuma pena, nenhuma multa, nem nada. Deixa eu ver aqui. Maritaca é um animal silvestre? É, Então, se a pessoa tiver maritaca, ele pode entregar para para um um órgão CRAS, específico. Ah, isso. chama CRAS. Como Que que eu... é os Centros de Reabilitação de Animais Silvestres. Certo. Então, olha aí. Então, eu tenho um bichinho desse qualquer, de repente você está nos assistindo e tem um bichinho desse. Ele quer entregar. Como que ele procede? Como que ele encontra um CRAS? Como que seria isso? Aí é só entrar no site mesmo do seu Eles... município. Então, dependendo de onde que você mora, tem CRAS ou não. Ou você vai ver um município próximo de onde você está. Aqui em São Paulo, a gente tem no Parque do Tietê, você tem em Anhanguera lá, que é o Semacás. Mas assim,
você pode entregar e não ter nenhum problema, Aí não, sabe? não leva multa, leva Não nada, leva, porque não, foi voluntário, né? porque foi uma entrega voluntária. Aí a história de reintroduzir depende do tempo que ele ficou com o humano, depende da saúde, depende de tudo isso. Depende de tudo. E uma coisa que eu acho que vale a gente falar, que a gente falou muito de aves, falamos aqui, né? Falei agora de peixes. Eu fiquei Agora, surpreso. agora vale falar também de macaco prego. Macaco prego, ele é um animal que há uns anos atrás ele não era tão traficado. E aí ele começou a ser nesses últimos anos, porque você vê influenciadores com macaquinho com roupinha e fraldinha, você vê jogadores de futebol andando com macaquinho pela rua e tudo mais. E o macaco prego, qualquer animal, até uma onça filhote, é bonitinha, não sei o quê. Quando ele cresce, ele toca o terror, entendeu? O macaco prego, ele não é um animal para ele ser pet, para ele ser Domesticado, domesticado. isso. Então, o que que acontece? E que é o que vem acontecendo hoje, infelizmente. Os macacos pregos, a pessoa pega, né? O traficante, ele mata a mãe e pega o filhote para vender. Uau. Vende, a pessoa vai e começa a colocar fraldinha, roupinha. Quando o animal ele chega na idade de adolescente, já entrando para a vida adulta, Ah, ele quer morder, ele é territorialista. Então vira um problema para aquela família que está com aquele animal silvestre dentro de casa. Aí o que acontece? Ou você fica com o macaco, amarra o macaco, acorrenta, como foi o caso da vovó Elza, que ficava acorrentada nos fundos da casa puxa vida. por 40 anos, ou a pessoa fala assim: vou soltar de volta na natureza. E aí o que acontece? É um animal que ele vive em grupo. Uhum. Se ele for solto sozinho na natureza, ele vai morrer. Ele não sabe procurar alimento, ele não sabe quem são os predadores, ele não tem um grupo dele para ele viver. Então, ele acaba morrendo. Então, isso é muito ruim. E se você for entregar o macaco para esses CRAs, que é o grande problema. Hoje está lotado de filhotes de macaco prego. Tá. Toda semana eu recebo pedidos para receber macaco prego. E aí, como é que a gente faz? Eu não tenho mais espaço. Né, todo mundo É um limitado, problema, é um claro. problema gigantesco, Caramba. sabe? E na maioria das vezes, as licenças são falsas. A gente tinha um único criador comercial de macaco prego, que era no Sul, que foi fechado recentemente por maus tratos. Isso porque ele era responsável legal. Legal, Caramba. Então, aconteceu recentemente, foi o que? Ano passado, não foi? Que teve uma influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores que ficava com 2 macaquinhos, com roupinha, não sei o quê. O IBAMA foi lá, viu que a licença era falsa e esses animais acabaram vindo pra gente. Agora, os próximos 40 anos, quem que vai ser responsável por esses macacos? Eles são uma vida longa. Eles têm uma vida longa. Papagaio 80 anos, algo Pois assim, não e é? aí, quem paga a conta? Entendeu? Esse é um problema enorme, né? Hoje o Instituto Líbio que está responsável por isso. Eu não tive a ajuda de ninguém. Então, as pessoas têm que ter noção disso, né? Então, assim, eu quero ter um papagaio, mas e aí? Sabe? Caramba. Porque... Você não está pensando no animal, está pensando nele próprio, Exatamente. sabe? Meu amiguinho, meu influencer tem, também quero, né? E eu ouvia isso antes de eu fundar o Instituto, que eu tinha já esses animais, que a gente tinha um mantenedor, que a gente acolhia, né? Uhum. Através do IBAMA. Eu não divulgava, e aí eu ouvia dentro da minha clínica. Eu fiquei sabendo que você cuida de animais silvestres. Meu filho quer ter um macaco. Como é que eu faço para ter um macaco? Então você vê que as pessoas Desenha. não têm Não ele noção. desenha o macaquinho. Não tem noção não tem. desse problema, sabe? Por isso que é importante a gente Informar e conscientizar as pessoas. É por isso que eu falei para vocês, né? Entrem, divulgue, porque muita coisa boba viraliza e o que é um respeito à própria natureza acaba não tendo espaço nas redes sociais aí, não é? Sim. E quais espécies, você já falou praticamente aí, mas eu queria saber, assim, tem uma ordem, imagino que tenha, de espécies brasileiras que são mais traficadas atualmente? Qual é essa ordem, mais ou menos? Papagaio é a primeira? Eu acho que dentro das classes, eu não sou bióloga para te falar, mas eles falam psitacídeos, que são desses que têm esses bicos assim, né, curvos. Eu acho que o papagaio é o mais traficado. É o mais traficado. Aí você tem aqueles outros passarinhos que cantam.
trinca ferro, aí tem outros que são muito traficados também. Isso é muito para colecionadores. Uhum. Aí eles fazem também, entre eles trocam, sabe, esses animais e tudo mais, trocam e vendem também entre eles para você ter esses animais com canto, enfim. Poxa É, vida. eu E desses 117 mil, tem algum que já está em perigo de extinção? tem vários animais que estão em risco de extinção aqui no Caramba, Brasil, sabe? entendi. É, Porque realmente, né, vão se tirando da natureza, daqui a pouco não tem mais uma procriação na natureza e extingue mesmo, é. né? Tem até, eu posso citar aqui aquela arara azul de Lear, que foi extinta Ah, sim. devido ao tráfico, né? Ah, foi devido ao tráfico mesmo. É. Puxa vida. E bicho de estimação. Qual a diferença de animal silvestre? Não no contexto da natureza, enfim, mas o que é bicho de estimação, o que é animal silvestre? Por que essas nomenclaturas? Então, o animal, o bicho de estimação, você considera cachorro, gato, coelho, cavalo, porco, galinha. Esses são animais de estimação, que Tá. por anos foram tendo aquela evolução de contato com o ser humano, igual o cachorro, né? Foram anos e tal. Agora, animais silvestres são os animais que a gente vê solto na natureza, que vivem na floresta, né? Então, os passarinhos, as araras, papagaios, lobo-guará, cachorro do mato, onça, jaguatirica, todos esses outros são animais silvestres, né? Recente vi, Macacos. recente vi um videozinho de uma pessoa com um gatinho na mão, todo sujinho que encontrou e começou a lá reanimar o gatinho, nem sei se é verdade tudo isso, e o gatinho não era um gatinho, era uma onça. E eles postaram a vida toda, até a vida adulta da onça, e a onça é totalmente carinhosa, aquela coisa toda. Mas como é que fica o instinto disso? Porque o animal ele é É instintivo, né? carinhosa médio, tá? Não tem nada de carinhosa, não. Porque o Imagina as instinto. unhas desse bicho Não. brincando com você na cama. Não vai rolar, não, né? Não. O instinto do animal, ele fala mais alto. Ele não Então, é domesticado. é. Ele não é domesticado. Não tem como. Vai dar Mesmo ruim. que o. Ah, vai dar ruim. Vai dar Mesmo ruim. que o meio influenciou ele não fazer isso. Não, eu mesmo que eu falo para macaco prego. Tá. Vai dar ruim, vai te morder, vai morder alguém da sua família, vai fazer xixi e cocô pela casa inteira. Não, não, não é domesticado. Urso panda, que não é nosso, né? Mas é panda, não é nosso, né? Isso mesmo, né? Não, E, ele é tão fofinho, e não é é, nada disso, né? não, É o mesmo estilo, então. é a mesma coisa. Não é domesticado. O estímulo, na sua visão agora, não é nem conhecimento, mas na sua visão, os animaizinhos que viram mascotes, né, de algumas situações, como eu lembrei do panda agora, isso incentiva, não o urso panda tem em casa, mas tem um animalzinho em casa do meu mascote, isso é uma influência na Depende sua visão? depende da forma como você coloca, né? Eu acho que depende da forma como você coloca. Tá. É, Porque às vezes assim, é tão bonitinho lá, o mascotezinhos sai no filme da Disney, sai no filme não sei o quê, então, poxa, eu queria ter um também. Romantizando a história, que é um termo muito comum hoje em é. dia, né? Então, isso é um estímulo também, esses desenhos a ter, ou não, o pessoal Eu fica acho, ali mesmo eu acho que no. depende da história, né? Por Ah, exemplo, tá. a história do Blue, lá Ah, da sim, Arara sim. Azul, né? Sim, é. Então, a história do Blue é uma história de tráfico, né? Eu vou falar de de um peixe que não é nosso também, que é aquela peixinha azul do Nemo. Aham. Todo mundo quer ter a peixinho azul do Nemo. Que não é brasileiro aquela espécie, não é? Não, Não é brasileiro. eu já vi na Indonésia dele, já É. mergulhei e já vi o Nemo na Indonésia. Então, aí tê-lo não é se caso não for da nossa fauna, pode ter, como que funciona essa história? Eu gosto tanto do Nemo, quero ter um Nemo. E aí? Eu falei isso porque eu tenho certeza que você pode ter feito essa pergunta aí, e eu colocando Raquel em perguntas difíceis. Depende de cada região, depende de cada lei, é isso? Esse é um grande problema também, ao invés de você pensar. Tem alguns países que não consideram parte de animais tráfico. Então, sai daqui, chega no outro país, já não é mais tráfico. Então, isso é um problema. Tô E é a assustado. mesma coisa de o Nemo ou aquela cacatua que não é silvestre, Aham. mas está aqui e está numa gaiola, está presa, mas era para estar lá na Austrália, entendeu? A frase do doutor ilegal.
Mas ele nasceu em cativeiro, então ele não sofre, Mas ele sofre porque ele está em cativeiro, né? não é? É, O indivíduo, o bichinho que nasceu no cativeiro, viveu anos-luz, ele, anos-luz não, sei lá, viveu 10 anos com a pessoa, ele consegue ser introduzido, até consegue. quando mais ou menos? Ele consegue, porque a gente já fez reintrodução de papagaios com 10 anos é só você saber fazer o trabalho bem feito. Você não vai sair soltando um animal que viveu em cativeiro 10 anos, mas você vai ter que treinar o voo, estimular a musculatura dele de novo, ensinar quem são os predadores deles, ensinar a ele a procurar um alimento, as frutas, as árvores, quais são as frutíferas, dá para ele os alimentos que eles têm do lado de fora. Então, é um trabalho que demora, mas é possível. Eu vou falar de uma forma bem informal e de nenhum conhecimento, você me ajuda. A gente conhece, por exemplo, nos Estados Unidos, que existe a caça esportiva, não é? No Brasil, acredito que não seja com a mesma intensidade, mas tem. Tem muito. E eu não sabia. Que vergonha, não é? E aí, como é que funciona essa questão da caça esportiva? Que ele está literalmente matando ou, Ou enfim, para carne ou para... ou para o prazer mesmo, né? Ou para evitar, vamos supor, de uma onça comer o gado dele ou o animal, né? Isso ele não entra como traficante. Ele Ou entra entra? como caçador. E aí, está dentro dessa PL, não está? Como é que é a visão para essas pessoas que não é pior, é É tudo um igual como crime, traficante, é um é. crime, mas também não vai preso. É um crime, mas também não vai preso. E tem que ser, né? Não pode. Isso não pode acontecer, né? Mas tem muita caça no Mato Grosso do Sul, tem caça. É, é Qual ca- estado tem mais? É o Mato Grosso do Sul? Ai, são muitos estados que tem caça. Ah, não, Na mas assim. Caatinga tem muita Ah, caça tá, tá, para tá. poder comer. A PL da devastação. Você conhece? Ela altera as normas de licenciamento ambiental no Brasil. De que forma esse projeto, na tua visão, impacta a fauna? Não, impacta totalmente, porque várias licenças, elas seriam dadas, a própria pessoa faria online. A licença de um desmatamento, por exemplo, Puxa ou vida. de uma instalação de alguma atividade onde impactaria diretamente a floresta, né? Então, isso eu acho péssimo, porque se hoje, Hum, com as regras que a gente já tem buracos aí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo ali na região de Bonito. Na região de Bonito, no Mato Grosso do sim, Sul, isso. você tem a Serra da Bodoquena. Então, você tem a Serra da Bodoquena, aqui embaixo está o Pantanal, tá? Que influencia diretamente no Pantanal. A Serra da Bodoquena é uma área de Mata Atlântica, é um resquíciozinho de Mata Atlântica no Mato Grosso do Sul. Tá. Mata Atlântica é uma lei federal que você não pode desmatar. Tá ali. Ao entorno, tudo era Mata Atlântica. E foi dado licença para desmatamento, falando que ali não era Mata Atlântica, ali era Cerrado. Então, várias áreas ali foram desmatadas ilegalmente. Ah, Ilegalmente por quê? Porque a licença foi dada de uma forma errada. Ela foi feito o desmatamento legal, entre aspas, porque eles tiveram uma licença. Então, de teve, certa só que a forma. licença, ela foi dada de uma forma errada, porque considerou ali Cerrado e não Mata Atlântica. Você Ah, imagina, se dessa forma já é errado, você imagina você colocando lá, não, aqui é Cerrado, aqui não é Mata Atlântica não, e desmata. por puro gosto e Entendeu? Então, prazer assim, próprio. eu acho essa lei muito nociva para a nossa Uf, biodiversidade. puxa vida. Olha aí, gente. Então precisa melhorar e muito, então, né? Tem que combater, é o tipo da lei que não pode sair. É, exatamente. E tem como brigar, Agora a gente tem que, o presidente, eu acho que tem que funcionar. sancionar e fazer Entendi. um decreto contra. Você falou um pouquinho que você esteve na COP30, né? E que reflete uma responsabilidade mais relevante em relação ao que está por vir, né? Eh, qual pauta você viu que teve uma boa visibilidade, que assim, realmente foi bom estar lá? É, E qual você gostaria de ter lá, que não esteve, por exemplo? Já vou emendar a pergunta. aham. Eu acho que foi ótimo eu ter ido, porque é mais uma discussão que a gente vem tendo, mas me deixa um pouco triste, porque essa discussão já vem acontecendo Mais reunião de há amigos, né? 30 anos, né? Né? COP Então, 30, né? COP30. Então, a gente já vem discutindo. O mais importante é saber
o que os países hoje vão fazer na prática para combater as emissões de gases, né? Uhum, uhum. Só que isso, o que acontece? Quando você vai combater isso, você está impactando diretamente no desenvolvimento daquele país. Então, ninguém quer. É, Ninguém quer. Só que a gente tem que... Como que nós vamos combater? Reduzindo o desmatamento, mudando a forma de energia que a gente vai diminuindo a energia de petróleo, vamos fazer outro tipo de energia limpa, solar, eólica. Tudo isso requer tempo, custo para um país fazer isso. Só que o que acontece que eu ouvi também uma palestra, você me perguntou de quem que eu gostei. Eu assisti a uma palestra do Paul Watson, que foi o fundador do Greenpeace, da Sea Shepherd, falando da importância do oceano para a vida no planeta, né? Então, eles até estão com uma campanha que sem o azul não há verde. Então, eu achei isso super interessante. E que fala da importância de cada um de nós. Não adianta, porque todo mundo fica assim, mas o governo faz, aquele governo não faz, o outro não faz, ou então você espera a instituição que faça, mas o que você, como indivíduo do planeta Terra, pode pode, fazer também? claro, A depende de gente, todos, né? depende de todos, a gente sempre fica deixando para o outro, Vai né? cobrando muito e fazendo E pouco. eu cobrando muito e fazendo pouco. O que você pode fazer no seu entorno? Tem muita coisa a ser feita ainda, né? Tem. E você pode começar a partir da sua casa aí, das suas redes sociais, como eu falei, enfim, buscar. Adorei esse papo. E passa assim tão Obrigada. rápido, é um assunto tão necessário, não só importante, Sim. mas tão necessário. Queria que você deixasse um recado para o nosso público sobre como que ele poderia começar a correr atrás, participar, interagir, que é o que você acabou de dizer agora. Como que ele conseguiria fazer isso? E já agradecer a tua participação. Pode falar, pessoal de casa aqui. Eu acho que você pode contribuir com pequenas ações dentro de casa, desde do lixo seletivo que você faz, o consumo de água, o consumo de roupa, diminuindo carne. Diminuindo carne. Eu sou vegana, não é que eu vou obrigar todo mundo a falar seja vegano, não é isso. Mas você diminuindo carne, você está realmente impactando também na redução do desmatamento. Então, eu acho isso importantíssimo. Não curtindo animais silvestres com roupinha em redes sociais. E também vou fazer um convite para todos serem doadores de nota fiscal paulista para o Instituto Líbio. Olha Então, aí. você pode contribuir sem tirar dinheiro do bolso, mas que nos ajuda muito, você entrando no site da Nota Fiscal Paulista e cadastrando o Instituto Líbio como um receptor, né? Você doando os seus créditos pessoais do seu CPF para o Instituto Líbio. Ah, tá. Então vamos lá, vamos explicar pro pessoal de casa rapidinho aqui. Eu tenho na minha nota fiscal, quero doar para o Instituto Líbio, como que eu faço? Eu entro no site da Receita? Lá no site do Instituto Líbio, Tá. você pode pegar todas as informações de Beleza. nota fiscal, a gente fala notas pela fauna, então você tem o passo a passo da doação dos seus créditos. Aí, quando você cadastra o Instituto Líbio como receptor, todas as suas compras futuras, você coloca o seu CPF. E aí vai Ah, automaticamente para o Instituto. Porque muitas vezes você pergunta, você quer nota fiscal paulista? A maioria fala assim, não quero. Não, aí você cadastra e aí você vai querer todas. pegue todas as notas fiscais, todas, né? Realmente, todos os valores que forem nota fiscal, tá dentro. Tá dentro. Aí, gente, ó, entra lá, busca como faz o seu cadastro, porque às vezes, confesso que a Paulista eu também não pego, né? Quase não pego. E já vou me inscrever, vou buscar lá no site e vou pegar. Então faça isso, já que você não vai usar, né? Já que E você ajuda a pode gente. doar, porque vocês viram lá os dados que eu dei aqui, né? Mais de 700 quilos de ração por mês, é um consumo, ou seja, tirando o funcionário, tirando todo tipo de trabalho. Então, para que fique aberto, precisa da matéria, né, do dinheiro, e você pode contribuir. E saber que, acima de tudo, você colocou uma sementinha sua ali também, né? Exatamente, tá nos ajudando, né? Adorei! Novidades, Obrigada. o Cristian traz de novo, novidades, seja muito bem-vinda. E eu Obrigada. desejo muito sucesso ao teu instituto, aos demais também institutos que cuidam dos animais silvestres, porque nós precisamos de mais pessoas com responsabilidade
para o nosso planeta que já está bem judiado, está bem já trancado também, está bem sacrificado, né? E se depender, se cada um fazer a sua parte, tudo dá certo. É isso aí. Obrigada. Muito bem. Gente, e você que nos acompanhou, espera aí, a gente está de volta novamente aqui na Com Brasil TV, na TV aberta, nas nossas redes sociais. Lembrando, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas, com convidados incríveis. Até amanhã.